Eu sempre costumo dizer que não existe nada mais prazeroso do que você construir sua própria caixa acústica e ouvir o resultado dela. Nesse vídeo eu vou te mostrar que é possível fazer isso com equipamentos simples, né, barato, de fácil acesso aí do mercado, que mesmo que você não tenha experiência, você vai conseguir montar o seu próprio sistema de som. Inclusive a gente vai projetar inteirinha essa caixa daqui e eu vou construir uma moldura usinada numa CNC em 3D. Você vai ver que legal. Vem comigo aqui nesse vídeo. Fala aí, gênio! Eu sou o Renan Lopes, aqui do Projeto Estudo do Áudio. Então, como eu falei no começo do vídeo, o objetivo, então, hoje aqui é te trazer a oportunidade de você poder montar os seus próprios sistemas usando recursos mais baratos e mais simples, né? Eu sempre comento com os nossos seguidores que não existe nada mais prazeroso do que você montar o seu próprio sistema de som usando as tuas mãos e depois ouvir aquele negócio tocando. Então, já lá no começo, você viu os alto-falantes, eu pretendo utilizar esses falantes que a gente tem à disposição aqui. São os falantes de Kevlar, que é um material bem legal, um material nobre. Esse falante aqui eu tirei de uma arandela, tá? Que é essas caixas que vão em forro de loja e tal. A gente tem aqui à disposição, é um falante bem chinês. Eu tentei pegar um falante que, assim, fosse um falante que até não tem muitas informações técnicas, que é o que eu tô tentando prever que você vai acabar fazendo aí também. Então, cara, aqui nesse vídeo a gente não vai nem medir parâmetros, vamos tentar fazer como se fosse usual mesmo aí. Claro, eu peguei um falante bem bonito pra gente poder fazer uma caixa bonita, mas imagina que você vai pegar um falante que ele tem a capacidade de responder também a região de voz. Se você observar esse falante, por exemplo, ele tem um tweeter já colado em cima, então ele é considerado um coaxial. Ele tem duas vias no único alto-falante, ele toca tanto grave quanto agudo. Tem falantes full range que faz isso, é o único falante que toca de tudo. E tem uns outros falantes que são com tweeter separado, que é o kit duas vias, que você também pode utilizar para fazer isso, tá? Então considere que você está usando um falantes aí que a gente encontra no nosso dia a dia, porque o objetivo aqui é o projeto mais simples, tá? Então nós temos dois desses falantinhos, como eu falei, tirei de uma arandela, e a gente vai utilizar isso. Para tocar esse sistema, você precisa de um player, tá? De algo que toque os alto-falantes. Para isso, a gente vai usar então o novo player do pessoal da JK. Esse player aqui é legal pelo seguinte, ó, ele tem recepção Bluetooth, então você vai usar o teu celular para emitir o áudio para ele, e ele já tem saída amplificada. Então ele tem dois canais de 25 watts a 4 ohms. Então, ou seja, a impedância mínima que ele suporta é 4 ohms, os nossos alto-falantes também são de 4 ohms, e a gente vai usar então nesse equipamento. É legal porque ele tem controle de volume físico, então ele tem um volume que você pode aumentar e baixar, você também vai aumentar e baixar pelo seu celular, mas ele também tem o controle de grave, médio e agudo, então você pode equalizar a sua caixa de som. E com esse recurso, que ele já tem saída amplificada, então você não vai precisar de mais outro amplificador. O objetivo aqui é realmente ser um projeto bem simples, tá? Então, para alimentar ele, a gente precisa ligar ele na energia, para que ele toque. Então, para fazer isso, ó, esse equipamento, ele aceita ser ligado em 12 volts. Então, você poderia ligar na bateria de um carro, por exemplo. Mas você pode também usar uma fonte. Aqui eu tenho uma fonte grande, mas sabe essas fontes que você encontra para câmera, tá? Que o pessoal usa? É uma fonte que é 12 volts também. Então, você liga ela no 220 da sua tomada e ela sai 12 volts aqui também, tá? Aqui é uma fonte grande, você não precisaria de uma tão grande, tá? Esse equipamento consome 2, no máximo 3 amperes. Então você pode usar uma fonte pequenininha, tá? Ou ligar na bateria, que inclusive, ó, eu tô trazendo aqui, ó, um pack de bateria. Esse pack aqui a gente comprou pelo Mercado Livre, eu nem sei quem é o vendedor, mas ele é um pack para 12 volts. Então ele já vem com 4.4 amperes. Então ele tem 12 volts, 4.4 amperes e ele mesmo já vem com a própria fonte. Então aqui em cima tem um BMS, é uma plaquinha que vai controlar a carga da bateria. Então o que é que a gente vai fazer? Ó? Como ele é uma bateria 12 volts, a gente vai ligar o Force na bateria, então ou seja, ele tem entrada positivo e negativo, ela já vem com fio aqui vermelho e preto para a gente ligar no positivo e negativo, e ele tem mais 4 saídas, que é positivo e negativo do alto-falante, positivo e negativo do outro alto-falante, certo? E aí a fonte entra em paralelo para carregar a bateria. Então, ou seja, quando estiver conectado na tomada, ela toca o equipamento, e quando estiver fora da tomada, a bateria, que está em paralelo, né? Ou seja, está ligado junto, fornece então energia para o nosso equipamento. Então, ó, essa é a oportunidade de fazer esse vídeo porque a gente recebeu esse equipamento
da JK e eu acho que é um equipamento que vai atender para a galera que quer começar nesse fascinante mundo do áudio. Então a gente vai projetar a caixa para esses caras, vamos montar e vamos ouvir. Vamos lá, gênio! Você viu que legal então, gênio, aí, ó, o playerzinho do pessoal da JK, legal, a gente vai testar ele junto também, eu ainda nem testei, vamos colocar na caixa pra gente ver esse negócio funcionando, tá? Mas assim, antes de mais nada, então eu trouxe o falante pra cá, pra gente poder fazer a medição dele, dos parâmetros, que é o que a gente já tá vendo aqui na tela. Então essas aqui são as medições que eu fiz, ó, eu medi os dois, nota que eles são bem parecidos, na verdade são idênticos, os dois picos de ressonância iguais, né? Um é o branco, outro é o laranja, e aqui ele tem uma queda por causa do Twitter que está ali. Como você viu, ele é um coaxial, tá? Frequência de ressonância deu 112 Hz, então, ou seja, seria legal ela responder a partir dessa frequência. QTS de 1, né? Então, como eu já tinha te falado, ele é um falante voltado para a arandela, que precisaria de caixa grande. Então, o QTS alto quer dizer que ele acaba tendo um grave um pouco mais gordo, mais cheio, que é bem específico para isso. Como ele é para bafo infinito, né? Ou seja, ele é para uma caixa muito grande, que é o forro, que é o teto, eu teria que fazer uma caixa imensa, né? Não vai dar. Então, eu sei que eu disse que eu ia tentar ser o menos técnico possível, mas para quem me acompanha um pouquinho mais técnico, estou mostrando os parâmetros dele. Mas, ó, eu vou tentar fazer uma caixa que ela não seja nem tão grande nem tão pequeno, usando o material que nós temos aqui. Então, o que é que a gente vai fazer? Ó, voltando aqui para a minha tela, eu tenho uma madeira, estou considerando a madeira que eu já tenho aqui. Então, eu cortei ela aqui com 49, ela está aqui de largura, ó, 49 e altura de 17, tá? Aqui está em milímetros. Então, eu já tinha esse tamanho aqui de proporções, então eu tentei manter. Aqui são os diâmetros que vai do falante, né? Até eu coloquei aqui o falante que eu já tinha, não é exatamente esse falante, mas eu já tinha aqui, para ter uma proporcionalidade que eu acho que fique legal, que fique bonito, tá? E eu também modelei aqui o prezinho da JK para colocar ele aqui no meio, tá? Fiz até um rebaixo, como a gente vai cortar aqui na CNC, eu já fiz até um rebaixo ali para encaixar ele e garantir que ele vai estar numa posição bem certinho. Então esse aqui é o que eu vou manter de proporção da frente da caixa. Como eu te falei, o falante precisa de uma caixa bem grande, mas eu estou tentando fazer de uma proporção que fique legal de transportar, fique visualmente bonita e tal, então estou levando em consideração especificamente aqui design e depois a gente vai testar isso. A caixa, então, ó, eu fiz ela aqui com 23 de profundidade, tá? Que é, como eu te falei, para eu mais ou menos ter uma proporção que eu acho que fique boa. Então ela está com 23 de profundidade. Se a gente for calcular o volume dessa caixa, como é que a gente faz, né? Eu calculo sempre o volume interno, tá? Então eu tenho, ó, a largura dela, ela é 49, então internamente ela tem 46, que multiplicado pela altura, que tem 17, mas internamente tem 14, multiplicado pela profundidade, que tem 23, então internamente ela tem 20, tá? Esse valor aqui dividido por 1000, nós temos então o volume de 12,88 litros, tá? Então, como eu falei, esse falante pediria uma caixa enorme. A gente tem aqui perto de 13 litros para os dois. Eu acredito que seja um tamanho que vai atender e ao mesmo tempo tem uma proporção boa, né? Como eu falei desde o começo do vídeo, a minha ideia é tentar não ser tão técnico aqui. Então por isso que eu estou tentando olhar mais design, não estou olhando tanto os parâmetros do alto-falante. Depois a gente vai medir, vai ver como é que esse negócio fica lá, tá? Aqui essa frente aqui, na verdade eu vou acabar pintando de preto, ela aqui tá cor de madeira, mas depois a gente pinta ela de preto e vou deixar a caixinha, então assim, pretinha, para a gente testar. Então vamos lá construir essa caixa e depois fazer todas as medições dela. Não filma fita isolante não, porque aqui era para ter um terno, só que a gente não tem mais terno.
Ficou pronto então, gente, aqui a nossa caixa. Você viu aí, ó, o projeto dela foi super simples. Eu tô tentando o máximo possível ter cuidado de não ser um vídeo tão técnico, porque eu quero que você que não tem experiência consiga montar a sua própria caixa, tá? A gente colocou aqui um batido de pedra, isso aqui, ó, você encontra em qualquer ferragem, pode ser aplicado com um pincelzinho mesmo para fazer esse acabamento que a gente colocou aqui nela. E uma coisa que eu não tinha mostrado foi uma alça que a gente colocou, ó. Isso aqui é alça que eu comprei na internet, é uma alça de mala, entendeu? Que eu comprei, ela suporta até 30 quilos, então você pode fazer um parafusinho e colocar o acabamento nela para ficar bem legal. Então assim, coloquei para facilitar então que a gente possa pegar ela para transporte, certo? A instalação aqui foi super simples, ó. Ela tem, se você perceber, ó, o AJK, ele tem 6 canais aqui de entrada, tá vendo, ó? Então eu tenho o negativo e o positivo da bateria, que tá vindo lá, né, para alimentar ele. Eu tenho o positivo e negativo de um falante e o positivo e negativo do outro alto-falante. É super simples, a bateria tá ligada aqui. E depois o que eu fiz foi, em paralelo com a bateria, eu coloquei o conector que está aqui atrás para carregar ela. Então nota que, cara, super simples, como eu já tinha falado, o aparelho já tem amplificação nele mesmo, que vai direto para alto-falantes. Então uma das coisas que eu fiz foi o seguinte, ó, eu fiz as medições de resposta, tá? O que é a resposta? É o quanto eu tenho de pressão sonora, né, de nível de pressão sonora em relação a todas as frequências. A gente pode ouvir de 20 a 20 mil, então eu fiz as medições tanto elétrica, ou seja, eu medi só o aparelhinho, para a gente entender o que acontece, inclusive, com esses volumes, esses ganhos que tem aqui. E depois eu medi com o microfone os alto-falantes para a gente ver o que acontece. Dá uma olhada aqui no meu computador. Bem, então aqui é o software de medição que eu uso, tá? Que eu tenho, então, pressão sonora em relação à frequência, né? Como eu falei, a gente ouve de 20 a 20 mil. E o que eu fiz na primeira medição foi o seguinte, ó. Eu tenho a resposta do aparelho, eu joguei um ruído, né? Que é um sinal que ele tem a mesma densidade em todas as frequências. E, basicamente, o aparelho tem até uma resposta plana. Ele perde um pouquinho de agudo aqui, e ele perde aí quase 6 dB em subgrave, tá? Então não é exatamente o aparelho que tenha tanto subgrave. Outra coisa que eu fiz foi o seguinte, ó, eu dei os ganhos aqui em cada um dos canaizinhos que tem. Então o ganho do grave, ó, nota que ele vai bem lá para cima, até tá vermelho aqui, mas acho que você pode ver. Ele tá dando aí, ó, quase 20 dB de ganho, né? Começa a partir de 1000 Hz, ali um pouquinho acima e dá bastante ganho. Depois eu baixei o do grave e aumentei só o volume do médio. Então nota que nos 1000 Hz ele cresce também quase 20 dB. E depois eu desliguei o do médio e subi o do agudo, que também sobe bastante agudo aqui. Então você pode ver que as 3 respostas liberadas, todas as vias, até é como se eu estivesse dando um ganho geral no sistema. É como se eu tivesse uma nova resposta aqui em cima. Que inclusive, depois o que eu fiz aqui, ó? Eu medi então a resposta do falante, ó. Eu botei o microfone bem pertinho do falante e medi esse alto-falante usando o amplificador. Então nota que ele teve bastante agudo, porque o meu falante tem bastante agudo já, por causa daquele tweet ali no meio. Depois ele assumiu uma respostinha basicamente plana e depois ele cai aqui, ó. Então abaixo de 100, 120 Hz já não tem mais nenhuma resposta. Aí eu cresci o volume do grave, então nota que cresceu bastante aqui a baixa frequência. Depois eu cresci o do médio, ó, baixei o do grave e cresci o do médio. Então o agudo quase se manteve, porque ele tem bastante agudo. E ele cresceu muito aqui do médio. E depois eu cresci o do agudo, que cresceu muito, inclusive. Ó, se a gente parar para ver, o agudo cresceu bastante. Então o que eu fiz? Eu pensei comigo, bem, então se eu der bastante ganho no grave, bastante ganho no médio e até não tanto agudo, tanto ganho no agudo, ó, eu consigo assumir basicamente uma resposta plana aqui no meu sistema, tá vendo? Ó, então ele tem uma respostinha plana, óbvio, sem baixa frequência. Então, gente, você viu aí que legal que a gente consegue assumir, então, uma resposta até plana pro sistema. Nota que eu fiz 2 tipos de medições aqui. Eu fiz a elétrica, para a gente ver o que esses ganhos fariam. Então, um ganho está em baixa frequência, mas ele começa a subir a partir de 1000. O segundo ganho está nos 1000 Hz, mas ele cresce muita coisa na volta. E o terceiro está no agudo lá em cima, tá? Depois eu fiz a resposta acústica. Então, o meu falante mesmo já tem muito agudo. Então, eu tiro um pouquinho e ele assume uma resposta plana. Já te adianto que a resposta plana não é uma resposta tão boa de ouvir. Eu, particularmente, não gosto. Eu prefiro que ela tenha um pouquinho mais de grave, que está ali perto dos 100 Hz, e um pouquinho mais de agudo, e eu tiro um pouco do médio. É quase que essa resposta loudness que a gente vê nos sistemas. Como o nosso ouvido não é tão eficiente em baixa e alta frequência, ter esses 2 ganhos é legal, porque ajuda bastante a tu ter uma sonoridade melhor, tá? Outra coisa que eu posso te falar é o seguinte, ó, nota que apesar desse equipamento não ter sub de verdade, lá na baixíssima frequência, ele desce bem, e o falante não suporta, porque você viu que ele tem frequência de ressonância perto de 112 Hz, quer dizer que era legal que ele não respondesse abaixo disso. Se você vai montar o sistema que você sabe que vai acabar aumentando muito o volume, eu te sugiro usar um capacitor. A ideia desse capacitor é você fazer o corte de baixa frequência, tá? Então, tu evita que subs vão para o falante.
Eu acabei não botando aqui, porque como sou eu que vou usar, eu sei que eu vou ter controle ali do grave, para não deixar tanto ir para o falante, porque isso pode distorcer. E é legal que isso não aconteça, tá? Então você pode usar um capacitorzinho, que inclusive o próprio Twitter já tem aqui. Você pode ver aí na imagem que o Twitter também tem um capacitor para não mandar baixa frequência. E aí a gente pode botar no falante também para evitar, né? Como eu falei, eu não coloquei. A bateria então tá ligada em paralelo, fornecendo aqui para o sistema. Eu acabei não fazendo efetivamente a medição de potência aqui no sistema, porque eu não queria que o vídeo fosse ficando tão técnico, mas dá para perceber que assim, vai lá, ele deve chegar perto dos 25 watts, mas a gente comparou com outros equipamentos de 25 watts aqui, e ele assim, me pareceu que ele chega, mas chega meio sofrendo. E se você dá ganho em todas as vias, apesar dele subir toda a banda, né, todo mundo, eu acredito que ele vai saturar muito cedo. Então, assim, cuidaria para não dar tanto ganho aqui, ou seja, nos equalizadores, para não ter uma distorção. Então, para essa necessidade aqui, eu entendo que ele atende bem, é um produto barato. Você não pode esperar uma alta definição, porque a ideia é que seja um produto prático, de fácil uso, que você pode construir a sua primeira caixa acústica, tá? Depois você pode ir evoluindo e melhorando o processo. Mas com apenas um único aparelhinho e 2 alto-falantes, você já consegue ouvir música e ouvir som. Agora, claro que eu sei que a caixa ficou relativamente fácil de fazer, mas eu quero dar uma cara melhor para ela, tá? A gente quer fazer uma moldura, quero cobrir tudo isso, deixar bonitinho esse alto-falante para dar uma cara mais bonita. Afinal de contas, a gente tá aqui no Estúdio Áudio, tá no YouTube. Eu quero trazer um design melhor para essa caixa. Ou seja, ela já tá pronta, ela tá funcionando, mas a gente vai dar um design um pouquinho melhor. Vem aqui. Ó, voltamos aqui para a sala, porque a caixa ficou pronta, mas ela ficou faltando a moldurinha, como eu comentei para ti. Então, o que eu fiz? Ó, dá uma olhada aqui, ó. Aqui então é como a caixa ficou lá. E normalmente o que as pessoas fariam? Faria uma moldurinha, uma madeira na frente, isso aqui é uma madeira de 15 milímetros, cortaria o diâmetro do falante, né, o tamanho da peça, e eu passaria uma lotopia 45 graus. Mas nós estamos falando de estudo do áudio, eu queria construir algo orgânico, né? Ou seja, cara, que tivesse movimento. A minha ideia era ter uma frente com mais movimento. Quero aproveitar que a gente tem a CNC aqui para fazer isso, então eu comprei uma madeira um pouco mais espessa, a gente pegou uma madeira de lei um pouco mais espessa porque eu queria trazer um design diferente. E o design que eu estou propondo então para essa caixa é algo nesse sentido daqui. Nota que eu fiz com bastante curvas, né? Coloquei o playerzinho ali no meio, que inclusive eu pensei o seguinte, ó. Como esse play vai estar enterrado ali na madeira, até para a gente proteger os botões dele, a gente poderia pensar na ideia bem orgânica mesmo, né? Ou seja, como se fosse, olha, imagina uma almofadinha assim que a gente estivesse encaixando ele, ficou bem fofinho assim, algo bem orgânico. Eu entendo que eu dei uma exagerada aqui nele, mas a minha ideia era tentar trazer mais movimento, né? É claro que provavelmente eu não vou manter ele assim, gordinho, ó, eu posso tentar manter ele reto, até daria para fazer algo negativo também aqui, ó. Né? Ou seja, como se não tivesse, como se a almofada não tivesse espuma, tá? Mas não, eu acho que fica muito murchinho assim, fica muito magrinho, então vou deixar ele não tão gordo, mas o meio termo. Eu gostei dessa ideia aqui da almofadinha, mas eu entendo que fica exagerado. Mas eu queria trazer um aspecto aqui para esse projeto de como se fosse uma joia mesmo, sendo colocado ali numa almofadinha. Tirei, não deixei tão grande isso aí, mas eu quero seguir basicamente nesse modelo, que é o que a gente vê então já aqui modelada a peça, tá? Gostaria de enfatizar que, cara, dá um trabalho violento modelar esse negócio. Quem está acostumado com modelamento já deve imaginar que não é simples modelar isso aqui. Teve bastante recurso para eu poder fazer essa peça, para que eu tivesse esse modelo bem orgânico, né? Aqui eu fiz o rebaixo então que vai ficar o falante, ele encaixa aqui o play, e eu coloquei uns buraquinhos aqui que a gente vai colocar neodímio, né, para prender depois essa moldura. Então, ó, bem diferente. Nota que, cara, deu um trabalhão. Acho que, ó, nessa altura do campeonato eu já mereço um like aí por esse trabalho todo que a gente tá tendo de modelar. Mas a gente vai usinar essa madeira então para colocar na nossa caixinha e deixar ela com um visual legal pra caramba. Vem comigo, vamos lá usinar a peça.
Gente, oh, que coisa linda que ficou essa moldura. Não é porque a gente fez, mas eu gostei pra caramba. É claro, nós estamos usando uma madeirinha um pouquinho mais simples e como você viu no vídeo anterior, cara, infelizmente a minha fresa caiu dela e usinou uma parte que a gente teve um trabalhão ali, você viu a gente lixando pra consertar esse cantinho aqui que acabou quebrando. Eu botei cola Super Bond com pó da própria madeira e a gente conseguiu arrumar e conseguiu lixar. Então voltamos a ter uma cara melhor na nossa moldura, mesmo com bastante trabalho, tá? Então, ó, é óbvio que é para ser um vídeo prático que todo mundo pode construir, mas eu queria mostrar algo diferente que a gente podia fazer aqui. Então, ó, como eu já tinha mostrado, a gente vai colocar com imã, ó. Tem um imã aqui, ó, que a gente colocou na caixinha. Comprei o imã na internet. Por quê? Porque, ó, a moldura entra facinho aqui e a gente consegue colocar e tirar. Então, gente, ó, achei legal pra caramba. É claro, eu entendo que não vai ser tão prático você fazer uma moldura dessa. Dá pra fazer aquela mais simples que eu mostrei do projeto agora há pouco. Mas é que eu queria dar essa cara que você viu agora aí na caixa, que ficou legal pra caramba. Junto com a alcinha, ó, bem um microsystem mesmo, com bateria, então ela não precisa estar conectada na tomada. E ficou super prático. E eu entendo que a caixa até ficou relativamente grande para o que ela tem aqui, mas a gente fez de propósito, porque o objetivo é depois a gente fazer upgrades nessa caixa. Eu pretendo depois a gente colocar outros alto-falantes aqui com mais eficiência, colocar amplificadores, ou seja, a gente vai usar de fato como um protótipo para a gente poder criar mais conteúdo e trazer para vocês. Então quero aproveitar a oportunidade que você me acompanhou até agora para dizer, Gênio, eu vi o que é prático fazer uma caixa. Eu entendo que a gente trouxe uma pegada um pouquinho mais de engenharia para mostrar para você que tem muita tecnologia no desenvolvimento de uma caixa, mas é simples, cara. Você pode fazer aí na sua casa, ó, playerzinho, 2 fiozinhos ligando os alto-falantes, mais um fiozinho ligando na bateria que vai para a tomada. É super simples de você poder fazer isso e aos poucos você pode ir evoluindo para usar todo o conceito que a gente trouxe aqui para projeto de caixa. E se ainda assim você quer já começar na sua evolução em projeto de caixa acústica, a gente tem um curso 100% online, que você pode assistir aí no conforto da sua casa. A gente fala sobre parâmetros de alto-falante, como dimensionar tecnicamente o falante, caixa selada, dutada, bem de pés, ó, diversos modelos de caixa. Ensino você a usar o software de medição e o software de projeto que a gente mostrou aqui nesse vídeo também. Então, se tem interesse, ó, link na descrição, www.estudodoaudio.com.br/caixas, tá? Então, cara, ó, fiquei muito feliz. A gente vai colocar para tocar ela aqui no final do vídeo. É claro que por causa dos direitos autorais do YouTube, a gente não pode botar muita música, mas eu quero ouvir teus comentários aqui. E aí, se motivou, se empolgou a construir sua própria caixa? Tem dicas e o que é que você gostaria de ver aqui no canal? Comenta aqui embaixo o que é que você quer que a gente traga para mostrar para você ver aqui. Então, ó, Gênio, eu quero te agradecer por ter estado comigo até agora. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!